E aí galera, tamo junto, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez vamos falar aí sobre um assunto que eu deveria ter falado mais na época da Copa, mas o roteiro desse vídeo tá feito desde aquela época, só que eu não consegui gravar. Antes de começar a falar sobre o assunto, eu queria dizer pra vocês, me desculpar aí, porque tá bem devagar os vídeos no canal. Só que eu tô com muita correria aí, minha mãe foi viajar e... enfim, estão voltando os vídeos e eu tô explicando um pouco melhor no vídeo que vai sair, acho que semana que vem, um diário, que não é diário cetogênico, porque o diário cetogênico acabou, e se você não viu, veja o último episódio, que eu mostro os exames. Vai ser um diário de vida de atleta, e aí nele eu explico melhor o que tá acontecendo e tal, que tá uma correria, vocês podem ver minha cara de cansada aí. Mas é isso, recado dado, vamos para o vídeo. O vídeo é futebol versus jiu-jitsu e outros esportes. Antes de começar o vídeo, não quero que vocês achem que eu odeio futebol. Por sinal, eu até gosto bastante de futebol, apesar das coisas que eu falarei neste vídeo. Gosto tanto que até eu posto fotos do meu time, assisto vídeo. Eu provavelmente escuto reportagens sobre futebol todo santo dia. Se você não sabe deste meu lado, me siga no Instagram que você vai ver algumas fotos, algumas coisas assim. @LuaConcílio, segue aí no Instagram, porque é que eu não quero falar sobre futebol, que não vem ao caso e também não é o assunto desse vídeo. Eu só quero que vocês saibam que eu não odeio futebol, que eu até gosto de futebol, mas algumas coisas a gente tem que tirar o coração de lado e pensar mais racionalmente. O grande problema que eu acho que temos no Brasil é a valorização demasiada, nossa, que palavra bonita, hein? Do futebol e a desvalorização de outros esportes, por ter muito investimento no futebol e não ter investimento em outros esportes. O futebol, para quem não sabe, ele não foi criado no Brasil, e o jiu-jitsu sim foi desenvolvido no Brasil. E eu acho isso um tanto quanto hipocrisia dizer que o Brasil é o país do futebol. O Brasil é o país do Brazilian Jiu-Jitsu, que foi desenvolvido aqui. Brasil é o país do Brazilian Jiu-Jitsu, ficou meio estranho, né? Brasil é o país do Jiu-Jitsu e não o país do futebol, na minha opinião. Até porque o futebol foi criado na Inglaterra, para quem não sabe disso também. E ele nem foi criado aqui no Brasil. E o Jiu-Jitsu, sim, é um esporte totalmente brasileiro, que foi desenvolvido em terras brasileiras e que a gente poderia investir, ter um novo esporte, tipo, gigante aí, que muita gente gosta e tá cada vez mais em alta por causa do MMA, que por sinal o UFC, e também foi criado no Brasil, para quem não sabe, pelo Rolion Gracie, o mesmo que eu já fiz um vídeo falando sobre ele e algumas coisas que ele fez que eu não concordo muito, mas o UFC foi uma coisa muito da hora que ele fez. Então, Brazilian Jiu-Jitsu, aí o Jiu-Jitsu está muito mais enraizado na nossa cultura que a gente pensa, e mesmo assim a gente chama o Brasil de país de futebol, ao invés de chamar o Brasil de país do Jiu-Jitsu e de investir mais no jiu-jitsu e em outros esportes e em pensar somente no futebol. E nisso tudo existem outros países que estão investindo no jiu-jitsu. Como a gente pode ver, algumas federações, como a Federação de Abu Dhabi, não lembro como que é a sigla exatamente, mas ela investe muito mais no jiu-jitsu. Agora a CBJJ aí que tá vindo forte, russa, que não é brasileira, que também não é brasileira, né? Outros países que valorizam muito mais o nosso esporte, se assim eu posso dizer, do que o próprio Brasil. Isso realmente é um problema, porque eles investem com grana. E, outro dia tava tendo um campeonato da CBJJ que tava dando premiação para primeiro, segundo e terceiro lugar em dinheiro para todos. É tipo premiação em dólar, se eu não me engano. Tipo, o primeiro colocado da minha categoria, que é tipo faixa roxa, adulto, pena, tava até 69 quilos, estava dando $700 pro primeiro colocado, $500 pro segundo e 300 pro terceiro, tá ligado? E sim, pra nossa realidade é um grande investimento e é tipo um grande campeonato. As confederações brasileiras, as federações brasileiras não investem em premiação para atletas. Mas também não é um vídeo falando aí das federações, confederações, enfim. É só para mostrar que países de fora como Rússia, Abu Dhabi e outros países aí, Estados Unidos mesmo, investem muito mais no nosso esporte que nós mesmos. E agora eu vou mostrar uma comparação que não fui eu que fiz, eu não tirei esses números do nada. Tem uma reportagem da revista Época, se eu não me engano, que eu vou deixar aí na descrição. Na verdade vão ter vários links aí na descrição de algumas reportagens e pesquisas que eu fiz, algumas matérias, né?
E se você quiser ler um pouco mais e ter um pouco mais de informação, vai estar tudo aí. Mas eu vou dar alguns números aqui que eu vou até ler, porque são números muito quebrados e muito grandes. Eles são referentes à Olimpíada Rio 2016, que aconteceu aqui no Brasil. Você vai ficar assustado igual eu fiquei. Vamos lá. O valor de investimento, mais ou menos, feito nas Olimpíadas de 2016 aqui no Rio, foi de 907,3 milhões de reais para todas as confederações de todos os esportes que são olímpicos. Desses 907,3 milhões, 57% foi só para CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol. Ou seja, 57% é mais da metade de 900 e caralhada de reais aí, foi só para CBF, só para futebol. Tipo, metade de quase 1 bilhão de reais foi só para CBF, que é um esporte dentre vários que tem na Olimpíada. Vou terminar. E os outros 43% foi para ser dividido entre 21 confederações. Ou seja, existiam 22 confederações. Dela, uma ganhou mais da metade. Mais da metade desse valor. E esse 57% da CBF equivale a 518,9 milhões de reais. E esses 43% que sobrou, que foi dividido entre 21 federações, equivale a 388,4 milhões de reais. Porra, mano, você tá me tirando, velho. Uma confederação, um esporte, que nem é tudo isso na Olimpíada, ganha 57%, mais da metade, de quase 1 bilhão de reais. Mano, qual o sentido disso, tá ligado? Há muito investimento no futebol pra nada, velho. Tem muitos outros esportes que com 10% do que é investido no futebol ia estar lá em cima, sabe? E o futebol é muito supervalorizado. Bom, e nisso eu tava falando da Olimpíada de 2016, né? Temos que pensar que o jiu-jitsu nem olímpico é. E na real é um assunto para outro vídeo, mas eu vou dizer aqui que eu nem sei se eu quero que o jiu-jitsu seja um esporte olímpico. Porque algumas confederações, como a COB, que é a Confederação Olímpica Brasileira, ou se não a CBF, que eu citei aqui mesmo, que é a Confederação Brasileira de Futebol, são um câncer, um belo de um câncer pro esporte. Eles acabam com o esporte, seja lá qual for. E essa é uma das minhas opiniões. Agora, se eles iam ajudar a ter investimento, a melhorar o esporte, eu não sei, mas que eles iam roubar uma porrada de dinheiro do governo, de um monte de investimento que eles diziam colocar e que vai ser dinheiro sujo, enfim, e desviado, isso com certeza vai ter. A gente já pode ver aí pela CBF, pelos caras que não podem nem sair do país, que estão com tornozeleira, e pela COB também, que é uma porcaria. Enfim, mas o assunto do vídeo não é esse. Mas eu nem sei se eu quero que o jiu-jitsu seja um esporte olímpico. Eu digo que tem pouco investimento, mas ainda há um pequeno investimento. Só que tem algumas outras coisas que estão erradas aí. Eu acho que o Brasil não sabe muito, o brasileiro, enfim, não sabe muito o que é um investimento. Investimento geralmente é um dinheiro que você gasta e seu retorno ele vem a longo prazo. O que a maioria das empresas e das confederações querem fazer é ter o resultado em curto prazo. E isso é um problema, por quê? Porque quando você quer resultado a curto prazo, você não vai procurar lugares para investir, você vai procurar pessoas ou atletas consagrados para ele estampar sua marca ou mostrar que ele tá no topo já, você fingir que você ajudou ele desde sempre. Só que não foi assim. As empresas e os investimentos procuram atletas consagrados e não pensam em investir na base, porque atletas consagrados, eles já passaram sozinhos pelas partes difíceis da vida de um atleta. E eles provavelmente passaram sozinhos, né? E muitos desses atletas que passaram tiveram muita dedicação e tiveram que abdicar de muita coisa. Só que também deve ter no meio disso tudo atletas que poderiam estar no mesmo nível ou um nível acima dos atletas que chegaram no topo, só que tiveram que desistir no meio porque não tinha condições dignas de trabalho, não tinha dinheiro, não tinha às vezes nem lugar para treinar. Então tem muitos atletas aí que ficam no meio do caminho por falta de investimento. Porque vamos concordar aqui que ser um atleta em si já é difícil, até se houvesse um grande investimento. Por quê? Porque você tem que abdicar de muitas coisas que pessoas na idade que alguns atletas gostariam de fazer. Você tem que fazer dieta e se alimentar direito. Você tem que treinar todo dia, treinos intensos, dores, lesões. E isso já é difícil ser atleta.
Agora você pensa num país que você tem que lutar contra tudo isso e ainda lutar contra falta de dinheiro, falta de dignidade no esporte, falta de lugares para treinar. Você acaba criando, sem investimento, você acaba criando muitas outras barreiras e acaba diminuindo muito a quantidade de atletas que chegam no topo, para depois que alguns poucos chegaram, vocês quererem investir, entendeu? Esse que eu acho que é o grande problema, porque o investimento deveria ser feito na base e na ajuda a esses atletas da base, esses atletas novos, para eles se desenvolverem de forma mais fácil e conseguirem chegar no topo de forma mais fácil. Eles são baseados em estudos. Vai ter uma matéria que eu vou deixar aí, que foi feita pela BBC News, que é sobre a equipe britânica, os resultados dos britânicos em umas Olimpíadas depois que houveram forte investimento na base. Se você comparar depois que houve investimento e antes de ter esse investimento, os resultados são absurdos e são concretos. Então, sim, o mais correto é investir na base. A maior fonte de atletas são de projetos sociais, como vimos aí a judoca, que eu não vou lembrar o nome agora, foi campeã olímpica, saiu de um projeto social. E muitos outros atletas saem de projetos sociais. Projeto social é ruim? Não, projeto social é muito bom. É muito bom, até tem uma série que eu tô fazendo sobre projetos sociais no meu canal. Mas o que não pode é a base de todos os outros esportes sem ser o futebol. E tipo, a base do esporte de desenvolvimento brasileiro não pode ser projetos sociais, porque tem uma grande fragilidade de projetos sociais, que ele depende de patrocínios e de alguns apoios de empresas privadas ou de até mesmo de pessoas, que se ele decide sair fora, o projeto social vai acabar, porque a fonte de investimento de uma pessoa física ou de uma empresa privada. E esse é o grande problema dos projetos sociais. Vou até ler aqui uma citação do Dr. Marco Antônio Bortoleto. Ele fala: estamos delegando o futuro do nosso esporte ao conjunto de ONGs, pode ser considerado projetos sociais. E uma ONG pode desaparecer a qualquer momento, quando uma empresa não quer mais apoiar. Isso é o que acontece no Brasil. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Então, não sou eu que estou falando, é o Dr. Marco Antônio Bortoleto. Para acabar aí, falta o incentivo de crianças e adolescentes à prática esportiva. Por que eu digo isso? Porque a gente não tem bolsas, se tiver são muito poucas, bolsas para atletas em escolas e faculdades. Existem muitas aulas de educação física que estão sendo dadas em sala de aula. Eu vou dar um exemplo do meu colégio. Eles estavam tirando educação física da grade de aulas, colocando para tarde. Eu estudava de manhã, fizesse algum tipo de atividade, alguma outra coisa à tarde que não pudesse comparecer, precisava de uma carta ou de um atestado, de alguma coisa, dizendo que não poderia comparecer no colégio à tarde. Eu praticava jiu-jitsu de tarde, então eu tava fazendo uma prática esportiva. Mas, e as outras pessoas? E quem, tipo, tem que cuidar de um irmão menor, ou quem tem aula de inglês, aula de alguma outra coisa que não seja um esporte, ele ia ficar sem praticar nenhum esporte, não ia ter aula de educação física, não ia ter aula de nada. E eu conheço muitas pessoas que aconteceu realmente isso. Quando eu tava na terceira ou na quarta série, que eu estava numa escola pública, a professora de educação física, ela não era formada em educação física, ela era uma pedagoga. Ela ia pra quadra e dava queimada toda a aula pra gente. Isso quando ela não tirava a aula de educação física, porque a matéria de português estava atrasada e ela tinha que ficar passando texto na lousa. Ou seja, a gente perdia a aula de educação física porque não tinha um profissional capacitado e às vezes porque o professor queria passar a matéria de alguma outra coisa para não se atrasar. Deveria ser mais distribuído esse dinheiro todo do futebol, porque existe um demasiado investimento no futebol. Tudo bem que ele é um dos esportes mais conhecidos, um dos maiores esportes do mundo, se não puder dizer o maior, mas os outros esportes são importantes também, porque nem todo mundo gosta de futebol. E também porque a gente tem as Olimpíadas, e se o Brasil quiser começar a ter mais medalhas de ouro, até mesmo ser melhor em alguns esportes, ele tem que ter um maior investimento. Não quero que vocês pensem que eu odeio futebol e nem confrontar eles, mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo e vamos ver se nosso país um dia melhor. Me siga nas redes sociais aí também, se você quiser descobrir que time que eu torço, pra quem não sabe. Clique em gostei e tamo junto. Fui!